Bom, galera, começando mais uma sequência de aulas, química inorgânica, então a gente vai ver ácidos, bases, sais, óxidos, começando hoje com ácidos, ok? As funções inorgânicas, né? Primeiro, o que é uma função? A gente pega um conjunto de substâncias com propriedades químicas muito parecidas e chama elas como se fosse uma categoria, né? A gente vai agrupando aquelas que tenham propriedades químicas parecidas e semelhantes. E a gente fez uma distinção há muito tempo atrás, à medida que foram sendo descobertas novas substâncias, eles quiseram categorizar em duas situações diferentes. Eles chamaram de substâncias orgânicas aquelas formadas pelo carbono e de substâncias inorgânicas ou de minerais aquelas formadas por todos os outros elementos da tabela periódica. Então a gente tem essas duas possibilidades. Eu vou trabalhar com vocês um pouquinho agora das funções inorgânicas. São elas ácidos, bases, sais, óxidos, como a gente já tinha dito, porém existem outras, né, menores, menos importantes, como os hidretos, fluoretos, carbetos, que a gente não dá tanta importância assim, porque não cai tanto nas provas, mas existem outras. Uma coisa muito importante é a gente bater o olho num composto e saber identificar, né, saber dizer se ele é um ácido, uma base, um sal, um óxido. Os ácidos, bater o olho num composto que começar com H, a gente vai chamar ele de ácido. Né? Então, basicamente, olhar para como esse composto se inicia. Se começar com H, como aqui no caso do HCl, do HNO3, a gente já pode classificar como ácido. Porém, existe uma definição mais rebuscada, né, que é a definição de Arrhenius, que diz que ácidos são compostos que em meio aquoso se ionizam, liberando íons H+ para o meio. Então, em meio aquoso, o HCl se rompe, a ligação se rompe, formando o H+ e o Cl-. A mesma coisa do ácido nítrico, se ele perdeu o hidrogênio na forma de H+, sobra o NO3-. Eu destaquei aqui as duas palavras, ionizam e dissociam, porque as duas, no fundo, têm o mesmo significado, separação da molécula, um rompimento da ligação daquela molécula. Mas como os ácidos são compostos moleculares, aqueles formados por ametal mais ametal ou ametal mais hidrogênio, a gente fala sobre ionização, porque esses compostos moleculares não possuem íons. Então, a gente está forçando esses íons a aparecer quando a gente coloca esse ácido em meio aquoso. Já as bases, na prática, é basicamente compostos que terminam com OH, como aqui no caso do NaOH, do CaOH2, eles terminam com OH. Batendo o olho nisso, identificando isso, a gente já pode afirmar que são bases. Porém, a definição mais completa, mais correta de Arrhenius, diz que são aqueles compostos que em meio aquoso se dissociam e liberam íons OH-, íons hidroxila para o meio. Basicamente, rompendo a ligação, a gente consegue separar em Na+, e OH-, consegue separar em Ca2+, e 2OH-. Esse 2 que está aqui embaixo nada mais é do que o NOx do cálcio, que é um elemento da família 2 da tabela, e a gente joga, né, desfazendo a regra da cruz aqui, joga esse número lá para cima, que é o NOx, a carga do cálcio. Como eu tenho duas cargas positivas, eu preciso de duas negativas, então eu preciso de duas hidroxilas para contrabalancear essa carga positiva. Além disso, eu preciso realmente colocar um 2 na frente para fazer o balanceamento. A questão da palavra dissociar é como se fosse separar, afastar. Por quê? Bases são compostos iônicos formados por metal mais ametal. Então, os íons já existem, basta a gente separar. Então, a diferença entre ionizar e dissociar, por mais que os dois pareçam a mesma coisa, ionizar se remete a compostos moleculares e dissociar remete a compostos iônicos.
Os sais, como são compostos iônicos em meio aquoso, se dissociam e vão liberar pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um cátion diferente de OH-. Por quê? Se libera H+, é ácido, se libera OH-, é base. Então, tem que ter íons, cátions e ânions diferentes desses para classificar um sal. Então, por exemplo, NaCl é Na+, e Cl-, são cátions diferentes de H+, e de OH-. Nesse caso aqui, NaHSO4 tem o Na+, o H+, e o SO4 2-. Olha aqui na definição, é liberando pelo menos um cátion diferente de H+. Okay? Uma coisa bem importante de sempre lembrar quando a gente fala sobre sais é que eles são formados numa reação de neutralização que acontece entre um ácido e uma base, e juntamente do sal sempre vai ser formado água. Já os óxidos são compostos binários, ou seja, aqueles formados por dois elementos químicos, um composto AB, por exemplo, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, pensando aqui na fila de eletronegatividade, que é o fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. A eletronegatividade aumenta em direção ao flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo que a gente conhece na tabela periódica. Lembrando que eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair o par de elétrons para próximo de si. Então, CO, SO2, CaO são todos óxidos, porque todos são binários. O carbono é menos eletronegativo que o oxigênio, o enxofre é menos eletronegativo que o oxigênio, o cálcio, então, nem se fala, né, porque metais são muito eletropositivos, então ele é bem pouco ou quase nada eletronegativo. Então, todos são exemplos de óxidos. Mas se a gente pegar um composto OF2, ele não é um óxido, ele é binário, ele tem oxigênio, mas o oxigênio não é o elemento mais eletronegativo do composto. Então, ele não é considerado um óxido, ele é um fluoreto. Não pode esquecer disso da definição. Vou começar, então, a falar um pouquinho mais sobre os ácidos. Próxima aula, bases, e assim sucessivamente. Acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala sobre ácidos é que eles são corrosivos, perigosos, essas coisas. E realmente, mas nem todos, ok? Algumas características dos ácidos, eles possuem sabor azedo, e realmente, no passado, os cientistas, as pessoas colocavam os compostos na boca para, pelo sabor, conseguir distinguir, saber o que ele era. A gente consegue pensar muito bem esse sabor azedo quando a gente pensa nas frutas. As frutas possuem ácido cítrico, ácido ascórbico, que é a vitamina C, alguns outros. Então, a gente consegue pensar nesse sabor azedo. Uma outra característica é que esses ácidos, esses compostos ácidos, eles estimulam a nossa salivação. Então, recomendam, eu não consigo particularmente fazer isso, mas recomendam que a gente comece a comer pela salada, porque geralmente a gente tempera a salada com limão ou vinagre, que são compostos ácidos, e eles vão fazer essa estimulação, vão preparar a nossa boca para receber o prato principal e a gente conseguir degustar ele de uma forma muito mais intensa, né? As papilas gustativas sentindo aquilo de forma mais intensa. Como a gente já tinha dito, eles geralmente são corrosivos, né? A grande maioria sim, mas nem todos. Possuem pH menor do que 7. A escala de pH ela vai de 0 a 14 e abaixo de 7 a gente considera pHs ácidos. E quanto mais próximo de 0, quanto menor for o valor do pH, mais ácida é aquela substância. Conduzem eletricidade em meio aquoso. Se a gente buscar lá na física a definição de corrente elétrica, a gente sabe que é um fluxo ordenado de elétrons. E quando a gente coloca a água num ácido, ele se ioniza, liberando os íons, então vão ter elétrons circulando ali. Tá? Não pode esquecer que só em meio aquoso. Então, por exemplo, ácido clorídrico puro é um péssimo condutor de eletricidade, mas ácido clorídrico misturado com água se torna um excelente
condutor de eletricidade, porque a água vai fazer essa ionização e os elétrons que estavam presos agora vão conseguir circular pelo meio. Uma outra característica bem importante até para substituir aquela prática, né, de sentir o sabor dos compostos, foi a descoberta dos indicadores de ácido e base. A fenolftaleína, por exemplo, existem vários outros, alaranjado de metilo, azul de bromotimol, papel de tornassol, enfim, mas o que geralmente aparece nas provas é a fenolftaleína. Ela é uma indicadora de ácido e base que fica incolor ácido, e se for base, ela fica rosa. Então, visualmente, pela distinção de cores, a gente consegue dizer se é ácido, se é básico, sem precisar provar, né? E uma outra característica bem importante é que as características dos ácidos são neutralizadas pelas características das bases. Esses dois compostos, eles possuem características opostas. Então, quando a gente mistura os dois, meio que as características se anulam, a gente diz que elas foram neutralizadas. Coloquei aqui algumas imagens, quando a gente fala de ácido, pensa logo em como eles são perigosos, corrosivos. Nesse primeiro caso aqui, todo mundo já deve ter visto isso, a gente na praia pede uma porção de peixe, aperta ali o limão em cima, depois esquece e acaba pegando o sol com a mão ainda, com resíduos de limão, e a mão acaba queimando. Isso aqui demora um tempão para sair. Então, mesmo um ácido bem fraquinho, né, bem leve, mesmo exposto ao sol, consegue causar uma queimadura desse tipo. Aqui a gente costuma usar ácido no rosto, né, para fazer diversos tratamentos. Os produtos que são comercializados têm uma concentração de ácido bem baixa, né, para a gente poder usar em casa, e alguns tipos de peeling com ácido só podem ser feitos por dermatologista, né, justamente para evitar que isso daqui aconteça. Essa pessoa que fez em casa, né, sem prescrição, sem saber quanto tempo deveria deixar aquilo no rosto, e ao invés do efeito peeling, né, de renovação celular para a pele ficar boa, acabou com o rosto todo queimado. Aqui umas queimaduras de ácido sulfúrico, óbvio que eu peguei bem leve nas fotos que eu decidi colocar aqui, né, tem fotos terríveis, mas imediatamente quando o ácido sulfúrico cai na sua pele, você já começa a sentir um queimado, uma queimação muito forte. É engraçado porque parece uma gotinha de água que cai, imediatamente você não sente muita coisa, mas dali a 5 segundos você começa a sentir uma queimação muito forte e acaba dando bolha e depois ficando com esse aspecto como se a gente tivesse queimado em alguma coisa quente ou no fogo. Eu já me queimei 2 vezes no braço e no pescoço e é uma dor assim horrível e realmente fica um machucadinho assim bem feio, e até hoje eu tenho as marcas, né? Coloquei aqui algumas reportagens, né, de pessoas que ficam feridas quando trabalham com esse tipo de substância, cargas que caem nas rodovias por aí e contaminam vegetação, rios, né, os peixes, a fauna, a flora daquele local acaba contaminada. E aqui 3 reportagens, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre isso, onde pessoas saem na rua com ácido sulfúrico jogando e assustando as pessoas, jogando na cara das pessoas. Aqui no Brasil já aconteceu alguns casos, esse aqui em Porto Alegre, esse daqui, se não me engano, em Curitiba, ficou até conhecido como maníaco do ácido. É muito comum no Oriente Médio os homens jogarem nas mulheres para elas ficarem deformadas, e no Paquistão isso é uma prática comum, né? Tem vários relatos, testemunhos muito tristes das mulheres contando sua experiência, fotos assim chocantes, né? Então, tomar muito cuidado ao manusear esse tipo de substância. Outra característica é que eles são neutralizados pelas bases. Então, por exemplo, quando a gente está com azia, né, queimação, um excesso de ácido clorídrico no nosso estômago que volta, né, o resto do trato esofágico,
e a gente sente aquela sensação de queimação no peito, na garganta, geralmente quando a gente está com esses sintomas, a gente toma um remédio que possui bases, né? Geralmente uma mistura de hidróxido de alumínio com hidróxido de magnésio. As bases também são corrosivas, então tem que escolher bem essas bases, né, para tomar como um remédio. Então, bases fracas, né, que não tem esse poder corrosivo, que vão neutralizar esse excesso de ácido clorídrico no nosso estômago. A magnésia Philips é vendida assim bem popular nas farmácias, que é o hidróxido de magnésio, que é vendido comercialmente com o nome de leite de magnésia. O próprio ácido clorídrico também tem um nome vulgar, que é ácido muriático. Esse nome aparece também muito relacionado a alguns produtos de limpeza. Alguns dos principais ácidos e algumas aplicações, o ácido sulfúrico, por exemplo, é tão importante que quando você vai medir índice de desenvolvimento de algum país, eles calculam quanto aquele país produz de ácido sulfúrico, quanto gasta, porque se for um nível elevado, significa que ele é altamente industrializado. Extremamente corrosivo, e ele é geralmente usado em baterias de carro conhecidas como chumbo ácido. É até bem perigoso, as pessoas não sabem, acabam se machucando, colocando a mão. O ácido carbônico, muito utilizado para gaseificar bebidas. Refrigerantes à base de cola, além do ácido carbônico, possuem ácido fosfórico, que ajuda a diminuir ainda mais o pH desse tipo de bebida. Ainda regula, ajuda na doçura, realça o paladar e ainda conserva por mais tempo essa substância. Ou seja, esse tipo de refrigerante é mais ácido do que os outros, porque tem ainda o ácido fosfórico presente. O problema desses compostos é que, em excesso, eles começam a reagir com o cálcio presente nos nossos ossos e nos nossos dentes, causando sérios problemas ósseos, dentários e, principalmente em mulheres, causando osteoporose. O ácido nítrico, muito utilizado em explosivos, em fertilizantes, medicamentos. Muito difícil você conseguir algum tipo esses tipos de compostos, né? No Brasil, por exemplo, você precisa de uma autorização do Ministério do Exército para usá-los, né? Já que você pode comprar e usar para um fim não muito bom, né? Então eles tentam fiscalizar muito bem isso. O ácido acético, que é um ácido orgânico, né? Um ácido carboxílico, encontrado no vinagre. Tem que tomar cuidado, porque olhando para a fórmula, você vê que termina com um OH, então você tende a classificar isso daqui como uma base. Mas ao colocar água nesse composto, o que ele libera para o meio é esse hidrogênio aqui, ligado ao oxigênio. Então a gente tem ele caindo na definição de ácido, compostos em meio aquoso que liberam H+ para o meio. O ácido fluorídrico, que é usado para corroer vidro, né? Ele tem que ser guardado num recipiente de plástico. Até engraçado pensar isso, né? Porque na nossa cabeça a gente pensa o plástico como sendo uma coisa mais frágil, mas ele corrói o vidro, muito usado para fazer decoração, aquelas janelas bonitas de igreja, né? Aqueles vitrais, e até para demarcação de chassi nos vidros dos carros. Quem assistiu Breaking Bad vai lembrar claramente da cena, né, da fatídica cena da banheira, primeiro, segundo episódio da série. Eles matam uma pessoa e o Walter tem ácido fluorídrico, e ele tem a ideia de usar esse ácido para decompor o corpo e não deixar vestígio do crime que eles fizeram. E aí ele diz para o Jesse ir num lugar e comprar bacias grandes para eles fazerem essa decomposição do corpo, bacias de plástico. E aí o Jesse, que não manjava nada de química, obviamente, se irritou e falou: para que eu vou ficar procurando um negócio de plástico? Eu tenho uma banheira lá em casa, a gente faz na banheira. O problema da banheira é que ela é feita de porcelana, de sílica, né, um tipo de vidro, e acaba corroendo a própria banheira e faz uma lambança. Corrói o piso, corrói o teto e faz aquela coisa toda que aparece na cena, que essa cena é incrível, né?
O ácido cianídrico, que ficou conhecido como gás da morte, ele era comercializado como um pesticida. E aí os nazistas perceberam essa toxicidade bem elevada desse composto e viram que eles podiam matar uma grande quantidade de judeus com baixo custo na câmara de gás. Né? Então, para eles foi uma boa troca, né? Digamos assim, isso foi muito utilizado. No filme O Menino do Pijama Listrado mostra isso claramente, até bem triste essas cenas. Né? Seguindo, então, para a definição de Arrhenius, que a gente tinha dito, né? Ácidos são compostos que, em meio aquoso, se ionizam, liberando o íon positivo H+, o hidrogênio H+, como nesse caso aqui a gente consegue ver vários exemplos. O HCl que vira H+, e Cl-. O ácido nítrico também tem um hidrogênio para liberar, forma o NO3- junto. Já o ácido sulfúrico, ele tem 2 hidrogênios para perder, então ele forma 2H+, e também libera o SO4 2-, né? Já que eu tenho 2 cargas positivas, eu preciso ter 2 cargas negativas. O fósforo H3PO4 tem 3 hidrogênios para perder, forma 3H+, e o PO4 3- para balancear e ter garantia dessa neutralidade. Se a gente olhar bem, o NO3 pacotinho com NOx-1, o SO4 pacotinho com NOx-2 e o PO4 pacotinho com NOx-3. Então, a gente tem várias formas de perceber se a gente equacionou corretamente. Isso daqui é um jeito bem prático, né, de fazer a ionização, mostrar o que acontece, a água aqui como um meio que vai fazer o rompimento das ligações, mas não é isso que acontece. Né? Uma melhoria que fizeram, que perceberam na teoria de Arrhenius foi que, na verdade, a água captura esse H+, formando, na verdade, um H3O+, que é conhecido como íon hidrônio ou hidroxônio. Então, ao invés da gente olhar a água simplesmente como um meio, um solvente para essa reação acontecer, na verdade, a gente tem que colocar ela participando, atuando mesmo na reação. Então, o HCl tem um hidrogênio para perder, a água vai capturar esse hidrogênio, formar o H3O+, e liberar o Cl-. O ácido nítrico, nenhum hidrogênio para perder, a água vai capturar, formando o H3O+, sobrando o NO3-. No caso do H2SO4, como a gente tem 2 hidrogênios para serem liberados, eu vou precisar de 2 moléculas de água. Uma molécula de água consegue capturar um H+. Se eu tenho 2 hidrogênios para perder, eu preciso de 2 moléculas de água e vou formar 2 H3O+, e o SO4 2-. Se vocês repararem bem, o número se repete nas 4 parcelas da reação. A gente tem aqui H2SO4, tem um 2 na frente da água, um 2 na frente do hidrônio e o 2 aqui no NOx do pacotinho. A mesma coisa vai acontecer aqui no H3PO4. Tem 3 hidrogênios, eu vou precisar de 3 águas para retirar esses hidrogênios, vou formar 3H3O+, e vou formar também o PO4 com o NOx 3-. Então, basicamente, a mesma coisa, só que aqui a gente coloca a água em cima da seta e aqui a gente coloca a água no reagente. A água em cima da seta tem que formar H+, a água no reagente tem que formar H3O+. Essa ionização também pode acontecer em etapas, perder um hidrogênio por vez. Então, o H3PO4 pode perder o primeiro hidrogênio e vai sobrar o H2PO4-, né? Se eu perdi uma carga positiva, eu fico com uma negativa. Esse H2PO4-, por sua vez, vai perder o segundo hidrogênio, formando o HPO4 2-, porque agora eu já perdi 2 positivas. E, por fim, o HPO4 2-, perde o terceiro e último H+, formando o PO4 3-. Então, a cada hidrogênio H+, que eu retiro,
a carga negativa vai aumentando. Algumas classificações. Quanto ao número de hidrogênio ionizável, a gente pode ter um monoácido, ou seja, que na ionização vai produzir só um H+, um diácido que vai produzir 2H+, um triácido que vai produzir 3H+, e um tetraácido que vai produzir 4H+. Bem intuitivo, né? Só olhar para a quantidade de hidrogênios que esse composto tem para perder. Os diácidos, ácidos, triácidos e tetraácidos podem ser chamados de poliácidos também. Tomar muito cuidado aqui com essas duas exceções. O fósforo é um elemento bem problemático nessa matéria, depois vocês vão ver mais para frente que existem outras exceções. O H3PO3 parece um triácido, mas na verdade ele é um diácido. E o H3PO2 também parece um triácido, mas na verdade é um monoácido. Isso acontece porque apenas hidrogênios ligados diretamente ao oxigênio são ionizáveis. Então, desses 3 hidrogênios que o H3PO3 tem, só esses 2 que estão ligados ao oxigênio que formam um H+. Esse ligado ao fósforo não tem essa capacidade, ele continua preso ao composto, ele não vai para o meio no formato de H+, então ele acaba sendo um diácido. Já no H3PO2, a gente só tem um hidrogênio ligado ao oxigênio e os outros 2 estão ligados ao fósforo, então só esse daqui vai ser liberado para o meio. Isso acontece porque, gente, o oxigênio é um elemento muito eletronegativo, então ele vai deslocar toda a carga, toda a densidade eletrônica para próximo de si, deixando esse hidrogênio solto, livre para sair. Já o fósforo não é tão eletronegativo assim, muito pelo contrário. Então, ele não consegue puxar para si toda a carga do hidrogênio. Então, o hidrogênio ainda continua preso ao composto. A gente pode classificar quanto à presença ou não de oxigênio. Os hidrácidos são aqueles que não contêm oxigênio, e os oxiácidos, como o próprio nome já está dizendo, contêm oxigênio. Alguns exemplos, né, que a gente já conhece, né, uns mais comuns. E lembrar que todos os hidrogênios de um hidrácido são ionizáveis. Então, aqui a gente tem um monoácido, aqui a gente já tem um diácido, ok? Quanto à volatilidade, só lembrando que volatilidade, né, um líquido muito volátil é aquele que tem grande tendência em sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Então, os fixos são aqueles que não têm essa tendência e os voláteis são aqueles que possuem essa tendência. Então, a gente diz que aqueles que possuem ponto de ebulição acima de 100, né, que são pontos de ebulição altos, são fixos, e aqueles que têm ponto de ebulição abaixo de 100, né, pontos de ebulição mais fáceis de ser atingido, são os voláteis. O ácido clorídrico, por exemplo, se você abre um frasco de ácido clorídrico, na hora já vem uma névoa, assim, um gás branco saindo, porque na hora que você abriu, ele já quer escapar para o estado gasoso. Sobre a força dos ácidos. Os hidrácidos são fortes HCl, HBr e HI. O HF é o único moderado e qualquer outro vai ser fraco. Se eu perguntasse para vocês, entre HCl, HBr e HI, quem é o mais ácido, acho que vocês responderiam HCl, justamente porque a gente confunde o significado de força. Força é a capacidade que esse ácido tem de ionizar. Não tem a ver com periculosidade, com capacidade de corrosão, nada disso. Tá? Então, pensem sempre que a força dos ácidos tem a ver com capacidade de ionizar. Então, entre HCl, HBr e HI, quem é mais ácido, quem tem mais força é o HI. Ele tem mais capacidade de ionizar. Depois o HBr e, por último,
o HCl. Isso porque depende do raio atômico desses elementos. Para quem não lembra, o raio atômico cresce para baixo numa família. Então, o flúor, que é o primeiro elemento da família 17, é menorzinho, vai crescendo para o cloro, para o bromo, até chegar no iodo, que é bem maior. E daí que vem o motivo dele ser o mais ácido. O hidrogênio é um elemento muito pequenininho, então quando ele se combina com o iodo, os dois não conseguem se sobrepor de forma efetiva. A ligação não fica bem feita por causa dessa diferença de tamanho. Então, quando a água bater nesse composto, ele rapidamente vai se quebrar, é uma ligação fraca. Já o cloro, que tem um tamanho bem mais compatível que com o hidrogênio, os dois conseguem se ligar e se sobrepor de forma bem mais efetiva, uma ligação que é mais difícil de romper. O flúor, por sua vez, que é bem pequenininho e bem compatível com o hidrogênio, forma uma ligação ainda mais resistente à ação da água, por isso ele já é classificado até como moderado. Então, tomar cuidado, porque não sei porque, acho que um senso comum faz a gente querer dizer que o HCl é o mais forte e não é o mais forte, é o HI. Para os oxiácidos, a gente vai ter que fazer uma continha. Número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se essa continha der maior ou igual a 2, eles são fortes. Se der 1, moderado. E se der 0, ele é fraco. Fazendo a continha aqui no H2SO3, 3 menos 2 dá 1. Então, esse composto é moderado. HClO4, 4 menos 1, 3. Então, ele é forte. HNO2, 2 menos 1, 1, moderado. H3BO3, 3 menos 3, 0. Então, ele é fraco. Ok? Toma cuidado com essa exceção, cai bastante nas provas. O H2CO3, se a gente fizesse 3 menos 2, ia dar 1. E a gente classificaria ele como moderado, mas na verdade ele é fraco. Além de ser fraco, é instável. Por que instável? Ele não gosta de ficar nesse formato de ácido, ele rapidamente se decompõe em CO2 e água. A mesma coisa acontece com H2SO3, que também é instável. Ele rapidamente prefere ficar no formato de SO2 e água. Uma outra medida que é muito boa a gente usar para decidir a força de um ácido é pensar no grau de ionização. A gente já tinha falado que força é a capacidade que esse ácido tem de ionizar. Então, o grau de ionização mede a extensão dessa ionização. Então, a gente pode fazer uma continha que a gente vai chamar de alfa, número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Por exemplo, se a gente tem 100 moléculas de HCl e 92 se ionizam, a gente tem 92 sobre 100. Então, a gente tem 92% das moléculas ionizando. Já no caso do HF, de cada 100 moléculas, só 8 realmente ionizam. Então, a gente tem 8 sobre 100, só 8% das moléculas se ionizam. Então, só 8% vira H mais e F menos, e as outras 92% fica no formato de HF. Já no caso do HCl, 92% vira H mais e Cl menos, e só 8% fica no formato de HCl. Se a gente for pensar isso e levar em consideração aquela questão que a gente tinha dito sobre a condução de eletricidade, a gente pode dizer que quanto mais forte um ácido é, mais ionizado ele está e melhor ele vai conduzir a eletricidade. Faz sentido, já que a gente depende do fluxo de elétrons, e quanto mais íons formados, mais elétrons estarão circulando no meio. Então, o grau de ionização ele varia de 0 a 1, né? De 0 a 100%, e quanto mais próximo de 0, mais pouco ionizado esse ácido está. Então, a gente chama ele de eletrólito fraco. Quando o alfa se aproxima de 1, de 100%, a gente diz que ele está bastante ionizado. Então, a gente chama ele de eletrólito forte.
Aplicando, então, aqui alguns parâmetros, um alfa acima de 50% vai ser forte, abaixo de 5% fraco, e entre uma coisa e outra ele será considerado moderado. Por fim, a nomenclatura dos compostos ácidos. A gente vai separar em hidrácidos e oxiácidos para ficar mais fácil. Então, os hidrácidos, que são aqueles ácidos sem oxigênio, possuem terminação hídrico. Então, HCl, clorídrico, HBr, bromídrico, HF, fluorídrico. Então, é pegar o nome do elemento e adicionar a terminação hídrico. Por exemplo, cloro, eu tiro o e coloco hídrico. Bromo, tiro o e coloco hídrico. O flúor, como termina com uma consoante, eu só coloco a terminação hídrico. HI é iodídrico, o HCN é o cianídrico, tem que tomar cuidado porque cianídrico é por causa da junção aqui do carbono com o nitrogênio. H2S é sulfídrico, e também tomar cuidado para não chamar de enxofídrico, pelo amor de Deus. Né? O enxofre ele vem do latim sulfur, então fica sulfídrico. H2E selenídrico e H2TE telurídrico. Né? Só existem esses basicamente para vocês saberem. Se a gente olhar bem, esses 4 primeiros é simplesmente o hidrogênio e o elemento. Todos esses elementos são da família 17, que possuem NOx-1. Com o NOx do hidrogênio mais 1, a gente já tem o balanceamento de cargas. Nesses que tem o 2 aqui como índice acompanhando o hidrogênio, isso acontece por quê? Enxofre, selênio e telúrio são da família 16, possuem NOx-2, enquanto o hidrogênio possui NOx mais 1. Então, formando aqui na regra da cruz, não vai ficar simplesmente o hidrogênio e o elemento, vai precisar usar o índice 2 para fazer esse balanceamento. A nomenclatura de oxiácidos é um pouquinho mais complexa. A gente vai usar um macetezinho do ácido padrão, e todos esses ácidos que a gente vai chamar de ácido padrão terminam em ico. Então, o macetezinho é: não como bolo claro, só pão sírio. E aí a gente monta a nossa coluna do meio. A gente sabe que para ser hidrogênio precisa começar, para ser ácido, precisa começar com hidrogênio, e já que é um oxiácido, tem que terminar com oxigênio. Os índices para os hidrogênios a gente vai fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Para os oxigênios, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Então, é 4 vezes 3 e 3 vezes o 4, invertido. Né? Todos esses que a gente montou nesse macetezinho são os ácidos padrões, terminam em ico. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, e o não como o bolo claro, só pão sírio, no meio. Então, esse com nitrogênio é o ácido nítrico, ácido carbônico, bórico, clórico, sulfúrico, fosfórico, silícico. Sabendo montar o macete, a gente consegue descobrir todos os que terminam com ico. E como a gente vai saber as outras terminações? Pelo número de oxigênios que vai variar, só o número de oxigênios varia. Comparando os padrões, se ele tiver um átomo de oxigênio a mais, ele vai ser o per-ico. Se ele tiver um átomo de oxigênio a menos, vai ser o oso. E se em relação ao padrão ele tiver 2 átomos de oxigênio, ele vai ser o hipooso. Por exemplo, HClO. Pegando o padrão de cloro, a gente tem o HClO3. Para o HClO, a gente consegue perceber que a gente teve 2 átomos de oxigênio a menos. Então, ele vai ser o hipooso, ácido hipocloroso. Bromo e iodo não estão aqui no macete, porém,
Bromo e iodo são da mesma família do cloro, então eles vão formar ácidos da mesma forma. Então, se o ácido padrão de cloro é HClO3, o ácido padrão de bromo é HBrO3 e o de iodo é HiO3. Então, vai funcionar do mesmo jeito. Por exemplo, HBrO2. A gente sabe que é O3. Então, perdeu um oxigênio, vai ser oso, bromoso. Já o iodo, a gente sabe que o padrão é ter 3 oxigênios. Como tem mais um, né, tem um a mais, ele vai ser o perico, então o periódico. HNO2, o padrão é HNO3. Para HNO2 tem um átomo de oxigênio a menos, então esse é o nitroso. H3PO2, a gente tem aqui o H3PO4, que é o fosfórico padrão. Para H3PO2, 2 átomos de oxigênio foram perdidos, então vai ser o hipooso, ácido hipofosforoso. A gente tem um caso especial de novo, o fósforo aparecendo aqui como exceção. A gente pode ter os ácidos piro e meta. O orto é o padrão. O padrão que a gente tinha visto lá de fósforo é o H3PO4, que é o fosfórico, e o H3PO3, que é o fosforoso. Para o padrão, para o orto virar piro, você tem que pegar 2 moléculas do orto e tirar deles uma molécula de água. E para virar meta, você pega o orto e tira uma molécula de água. Então, aqui a gente tem, fazendo os piro primeiro, 2 vezes o ácido fosforoso. Então, H3PO3 vai ficar H6P2O6. Retirando uma molécula de água, eu perco 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio e fico com H4P2O5, que é o ácido pirofosforoso. Para fazer o pirofosfórico, eu vou fazer 2 vezes o ácido fosfórico, H3PO4, vai virar H6P2O8 menos H2O, vai ficar H4P2O7. Para fazer os meta, a gente tem o H3PO3, tirar uma água, o H3PO4, tirar uma água. Então, o metafosforoso é o HPO2 e o metafosfórico é o HPO3. Semana que vem, então, bases, façam os exercícios e tchau, tchau. Beijinho.